Um dos momentos mais sombrios da história da política brasileira aconteceu 7 anos atrás, com a tentativa de assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma história que até hoje nos lembramos sem entender exatamente o que aconteceu. Mas eu vou trazer para vocês a partir de agora nesse vídeo todos os detalhes e o que aconteceu com o Adélio Bispo após 7 anos. Ele continua preso, continua atrás das grades, foi transferido para um hospital psiquiátrico, ele foi condenado, ele não foi condenado. Também vou trazer para vocês relatos de uma irmã de Adélio Bispo que se encontra no norte de Minas Gerais. Enfim, detalhes que eu tenho certeza que até o momento vocês não sabiam. E a principal informação: ele foi morto dentro da penitenciária, como muitos têm comentado nos últimos dias. Em setembro de 2018, o então candidato à presidência Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. O golpe de Adélio Bispo de Oliveira marcou o primeiro ataque contra um postulante ao Palácio do Planalto na história republicana do Brasil. Lobo solitário, Adélio Bispo foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional por atentado pessoal por inconformismo político. A legislação determina pena de reclusão de 3 a 10 anos. Em caso de lesão corporal grave, sobe para 20 anos. Preparem o coração e acompanhem o vídeo até o final, porque as informações que eu vou trazer para vocês a partir de agora, depois de 7 anos da tentativa de assassinato de Bolsonaro, são muito importantes. E o que aconteceu com Adélio Bispo? Eu também quero saber, e eu tenho certeza que você também está aí curioso querendo saber. Então acompanhe o vídeo, porque as informações são muito importantes e vocês vão ficar chocados com o que eu tenho para divulgar para vocês a partir de agora. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever. Já estamos chegando a quase 572 mil inscritos, mais de 177 milhões de visualizações. Bem, vamos falar hoje, depois de 7 anos da tentativa de assassinato de Bolsonaro. Foi um momento muito triste na política brasileira, porque até então nada parecido tinha acontecido, gente? O Adélio, que na época tinha 40 anos, foi submetido a exames psiquiátricos depois do atentado a Bolsonaro. O parecer foi de transtorno delirante persistente, o que o tornou inimputável, ou seja, legalmente incapaz de responder criminalmente pelos atos. Mas ele continua preso, mataram ele atrás das grades, enfim, o que fizeram com o Adélio? Deram um sumiço nele. Por isso, em vez de pena de prisão, a justiça determinou que Adélio fosse internado em regime de medida de segurança. Desde então, ele está na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em uma unidade de segurança máxima, com internação psiquiátrica e isolamento rigoroso. Em fevereiro de 2024, a Justiça Federal de Campo Grande havia determinado sua transferência para Minas Gerais para receber atendimento ambulatorial ou internação adequada. Em julho de 2024, porém, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a transferência por causa de um conflito de competência entre tribunais e a falta de vaga no hospital psiquiátrico em Minas. A internação deve perdurar até que Adélio complete 70 anos, ou seja, até 2038, já que ele tem 47 anos atualmente. Adélio se recusa a receber tratamento e alega ter agido sozinho. 2 dias depois do atentado, a justiça autorizou a quebra de sigilo dos 4 celulares e do notebook que estava com Adélio Bispo. Em 28 de setembro de 2018, a Polícia Federal concluiu que ele havia agido sozinho. A corporação abriu um segundo inquérito para aprofundar as apurações e verificar se houve algum tipo de apoio material ou auxílio no planejamento do ataque. O inquérito foi encerrado em maio de 2020. A conclusão foi a mesma: Adélio agiu sozinho. Segundo a Polícia Federal, foram analisadas 6 mil mensagens, 40 mil e-mails e toda a atividade no Facebook de Adélio. Agora, algo que chama muita atenção das pessoas foi o que aconteceu antes do atentado, aquele dia tão triste em Juiz de Fora, em Minas Gerais.
O agressor, gente, ele esteve em clube de tiro que filhos de Bolsonaro frequentavam. E falaram por aí, por detrás dos bastidores, que ele teria sido contratado até pelos filhos de Bolsonaro para que essa facada ou faqueada fosse montado e essa história ajudasse a Bolsonaro na época a se eleger. Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira fazia muitas críticas ao candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, né, que atualmente é filiado ao PL. Ele é um homem solitário e estava há muito tempo afastado da família. Adélio Bispo de Oliveira era um homem solitário e há bastante tempo estava afastado da família. Na internet tinha um comportamento agressivo. Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira fazia muitas críticas ao candidato do PSL. Foi também nas redes sociais que o Adélio postou que estava no dia 5 de julho no Clube de Tiros Ponto 38, em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de 1 hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado após fazer um cadastro e dar a identidade dele, como todo e qualquer cidadão que vem aqui, por um instrutor para a prática de tiros. Esse instrutor fica junto no momento em que a arma é escolhida. Fica junto a todo instante, disse Júlia Zanata, porta-voz do clube de tiro, na ocasião. 2 filhos de Jair Bolsonaro, o Carlos e o Eduardo, eram membros associados naquela época já há mais de 3 anos, tá? Mineiro de Montes Claros, no norte de Minas, Adélio Bispo de Oliveira tem 47 anos na atualidade, solteiro, e chegou a trabalhar como pedreiro. Parentes disseram que o agressor era muito religioso e há bastante tempo não mantinha relacionamentos com a família. Olha só, gente, o Adélio ele foi criado pelo irmão mais velho, que prefere não se identificar nessa matéria. Ele disse que o Adélio era trabalhador e que não reconhece o homem que tentou matar o candidato Jair Bolsonaro. A fisionomia dele na televisão, a gente sabe que ele não é daquele jeito. A primeira coisa que tinham que fazer era um tratamento para ele. A gente não tem pai, não tem mãe, eu me sinto um pai dele, disse o irmão. Uma informação muito importante que foi divulgado, gente, foi um documentário que saiu há algum tempo atrás, que mostra aí 10 perguntas sobre a facada em Bolsonaro que permanecem sem resposta até hoje. O filme peca ao chamar crime de faqueada, mas acerta ao listar indícios de autoatentado e relação entre Adélio e Carlos. Olha só, autoatentado. Vamos entender um pouquinho e falar sobre essa matéria também, que eu acredito que é importante. O documentário Bolsonaro e Adélio, uma faqueada no coração do Brasil, produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho, do site Brasil 247, acertou em listar indícios de que a facada desferida contra o então candidato do PSL à presidência da República em setembro de 2018 pode ter sido um autoatentado. O filme também tem méritos ao localizar em Montes Claros a irmã de Adélio Bispo de Oliveira, Maria das Graças de Oliveira. Em entrevista, ela afirmou que Adélio pedia que ela trocasse o seu atual advogado, mas que não tem dinheiro para contratar um novo defensor e que enfrenta dificuldades em estabelecer contato com o atual representante legal de seu irmão, que estaria negligenciando sua obrigação de manter contato com a família do seu cliente. Ou seja, a irmã reclamando que não consegue falar com o Adélio porque o advogado não dá atenção ou dava atenção para a família na ocasião. A irmã do autor da facada questiona o fato do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior ser tutor de Adélio, que foi considerado inimputável, depois que sua defesa teve sucesso em sustentar que a tese que Adélio sofre de insanidade mental. Com isso, o agressor de Bolsonaro foi alvo de medida de segurança que o impede de ser levado a julgamento, estando assim sob custódia do Estado sem prazo determinado e estabelecido. Por ser considerado um cidadão que solto poderia colocar em risco a sua própria vida e a de outras pessoas. Bem, o que determinou que a segurança de Bolsonaro em Juiz de Fora fosse diferente dos demais esquemas de proteção realizados em outras viagens? A viagem de Bolsonaro à cidade mineira não teve a presença da chefia da segurança do presidente no carro que o levou do Rio de Janeiro a Juiz de Fora.
Bem, outra pergunta também que fica no ar é: o que motivou Carlos Bolsonaro a mudar o padrão adotado em outras viagens e optar por viajar para o evento de campanha do pai na cidade mineira na ocasião? A presença de Carlos Bolsonaro na viagem à cidade mineira fugiu do padrão dos outros compromissos da campanha do presidente na época. Segundo o então presidente do PSL, Gustavo Bebiano, que já não está entre nós, que liderava o partido de Bolsonaro à época, Carlos não havia viajado para nenhum outro lugar ao lado do pai. Outra pergunta, que todo mundo se faz é: o que motivou a recusa do então candidato a vestir o colete à prova de balas? O depoimento do presidente da Associação Comercial Juiz de Fora, o jornalista Joaquim de Carvalho, aponta que havia um colete à prova de balas no carro que levou Bolsonaro ao Parque Raufel, seu último compromisso antes da facada. Segundo o empresário, Bolsonaro optou por não usá-lo. Outra pergunta também que foi feita era: qual era a exata relação de Carlos Bolsonaro e Adélio Bispo de Oliveira? A visita de Adélio a um clube de tiros em Florianópolis em julho de 2018, no mesmo dia em que Carlos Bolsonaro esteve no espaço, foi explorada pelo filme. A peça ressalta que a dona do espaço negou a informação à imprensa inicialmente, mas em depoimento à Polícia Federal voltou atrás. Outro detalhe é uma tentativa de Adélio ir na direção de Carlos poucos minutos antes do atentado. Ao perceber a abordagem, Carlos muda de direção e entra dentro do carro da comitiva. Bem, como Adélio conseguiu pagar a entrada no clube de tiros, a viagem a Juiz de Fora e a hospedagem? O filme mostra também que Adélio vivia em condições quase miseráveis. Ele tinha dificuldade para pagar as contas e dormia em hospedarias e albergues. Contudo, chama a atenção ele ter reunido recursos para pagar todos os custos com dinheiro vivo. Bem, o filme, gente, mostra que a irmã de Adélio disse que ele pediu que ela trocasse o advogado, algo que eu disse para vocês aqui no início da matéria, mas ela não tem dinheiro para bancar a substituição. Até o momento não se sabe quem custeou os honorários de Zanoni. Quais foram os remédios ingeridos por Bolsonaro durante o evento em Juiz de Fora? Durante a entrevista coletiva em Juiz de Fora, o presidente tomou 2 remédios em frente à imprensa. Um deles era efervescente e o outro um comprimido. O filme, ao cogitar a possibilidade de um autoatentado, ressalta a possibilidade de ingestão de um anestesiante. Por qual motivo o hospital não entregou o prontuário à Polícia Federal? De acordo com o filme, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, não entregou o prontuário de Bolsonaro à Polícia Federal. O médico do presidente, Antônio Macedo, que era um dos principais oncologistas da casa, não integra mais o quadro de funcionários do hospital. Bem, vários veículos de comunicação enviaram questionamentos ao Hospital Albert Einstein e nunca obtiveram resposta. Bem, o Bolsonaro de fato comemorou a facada em fala para Paulo Marinho e previu o episódio em conversa com a Joyce, que na época era candidata e também acabou sendo eleita, a Joyce Heisman. O empresário Paulo Marinho, um dos principais articuladores da campanha de Bolsonaro, revelou que o então candidato disse que estaria eleito após sofrer atentado à faca durante campanha em Juiz de Fora. A cena ocorreu na primeira visita de Marinho ao hospital após o atentado. Em uma transmissão ao vivo do Diário do Centro do Mundo, Joyce Heisman disse que revelou que o chefe do Executivo Federal disse a ela, dias antes das disputas presidenciais de 2018, que se tomasse uma facada, ganharia a eleição. De acordo com a reportagem da BBC Brasil, Steve Bannon disse em agosto de 2018, em encontro realizado com Eduardo Bolsonaro, que previa a possibilidade do seu pai sofrer um atentado. O risco não tem a ver com seus oponentes políticos, é sobre a natureza da anarquia no Brasil, disse o americano. As falas isoladamente passam muito longe de provar algo, mas um autoatentado não pode ser descartado, pelo menos como uma linha de investigação que deveria ter sido considerada pelas autoridades policiais. Bem,
Por que a família de Bolsonaro não recorreu da decisão judicial? Em julho de 2019, Adélio foi considerado inimputável. A decisão poderia ter sido questionada por Bolsonaro, mas foi sacramentada depois que o Ministério Público Federal e a própria defesa do presidente desistiram de recorrer do processo. Bem, gente, sabemos então que o Adélio continua preso, continua realmente sendo tratado aí como um maluco, né, um doido da cabeça, que ficará atrás das grades, está sendo tratado com os problemas mentais que eles dizem que ele tem. Bem, provavelmente ele não verá, né, as ruas do nosso querido Brasil, a luz do sol de fora da penitenciária, até que cumpra pelo menos 61 anos de idade. Ou seja, é uma história que realmente parece que não tem fim. Nós estamos aqui depois de 7 anos do acontecido falando sobre o assunto. Ele continua vivo, não sabemos a situação real dentro do local onde ele fica, mas o que importa realmente é as dúvidas que ficaram e até hoje pairam pelo ar. Você acredita que a facada de Bolsonaro foi uma invenção para que ele ganhasse a política? Vocês acham que realmente isso aconteceu porque o Adélio, né, tinha uma revolta muito grande com os políticos brasileiros, não gostava de Bolsonaro? E essa ida do Adélio ao local onde frequentava os filhos de Bolsonaro? Muito estranho realmente tudo isso que aconteceu, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. Ou seja, se realmente o Bolsonaro e a equipe dele planejaram essa história toda para que ele ganhasse a política ou não. Ou se a verdade já veio à tona e a justiça foi feita, porque o Adélio já não está mais nas ruas e está aí pagando pelo mal que ele causou à nação brasileira. Deixa aí nos comentários, um grande abraço, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Até lá!